Olá, amigos! Cordiais saudações a todos. Bem-vindos a mais uma conferência. Hoje estudaremos a conferência número 10 do temário da fase B, a segunda parte, do curso de autoconhecimento. Já falamos em conferências anteriores sobre o caminho iniciático. Este caminho é composto por 3 grandes obras. Estas obras que devemos fazer são representadas internamente como montanhas a escalar, como analogia às dificuldades que este trabalho nos apresenta. Se refletirmos sobre o que é escalar uma montanha, entenderemos por que este trabalho é representado assim. Subir uma montanha é algo muito difícil, e quanto mais alto, mais esforços e sacrifícios são necessários. E podemos ver que muitas pessoas desistem em determinado momento, poucas chegam ao cume. É o mesmo processo que viverá internamente aquele que recebe estes ensinamentos e passa a trabalhar sobre si mesmo. Nesta e nas próximas 2 conferências iremos detalhar o trabalho em cada uma das montanhas. Estas 3 conferências são importantes, porque se conseguirmos compreender realmente de antemão o caminho e os seus diferentes passos, poderemos reconhecê-los quando começarmos a vivê-lo. Por exemplo, quando falarmos das provas que o iniciado deve viver numa determinada iniciação, entenderemos por que estamos vivendo determinada situação naquele momento. Além disso, saberemos de antemão o que devemos fazer para continuar avançando, qual o próximo passo a seguir. Também quando falamos dos passos a seguir para iniciar o caminho, será útil para todos, pois assim saberemos claramente o que devemos fazer para iniciar o trabalho. As informações que estamos recebendo são muito importantes, pois é o legado dos mestres que conquistaram a autorrealização, para ajudar todos que estejam dispostos a trabalhar sobre si mesmos, a encontrar as ferramentas práticas, que podem permitir-lhes a também alcançar a autorrealização. E o que é autorrealização? É alcançar a libertação da totalidade da nossa alma, o despertar de 100% da nossa consciência, e alcançar a união total com o nosso próprio ser interior, e isso é feito internamente subindo as 3 montanhas. Nesta conferência falaremos sobre o trabalho na primeira montanha, ou o primeiro grande trabalho de criação que devemos fazer no caminho para a autorrealização. O objetivo da conferência de hoje é identificar quando começa o caminho da iniciação, que trabalhos precisamos fazer, e como é a subida da primeira montanha. Começamos este trabalho recebendo estes ensinamentos. Ao recebermos este conhecimento, passamos a saber que existe um caminho interior a seguir, e que existem técnicas e ferramentas que nos permitirão iniciar e avançar em tal caminho. Começamos como simpatizantes deste ensinamento, a ouvir as conferências e a refletir sobre elas. E nesse momento, 2 caminhos se abrem para nós. Um é o caminho daqueles que decidem acreditar ou não no conhecimento que estão recebendo, mas que nunca o praticam verdadeiramente para comprová-lo. Permanecem presos, apenas com simpatizantes. O outro caminho é o percorrido por quem, tendo recebido este conhecimento, decide praticá-lo e comprová-lo por si mesmo. Todos que praticam este conhecimento começam a comprová-lo. Eles vêm verificar a eficácia da morte psicológica, o processo regenerativo e o poder que começam a recuperar à medida que alcançam a castidade e fazem uso sábio de sua energia sexual. Começam a pagar seu karma fazendo sacrifícios pela humanidade, e os princípios do amor consciente começam a se desenvolver neles. A pessoa prática é aquela que desperta o fogo sagrado e inicia a escalada da primeira montanha, na qual será alcançado o desenvolvimento de sua alma humana, passando do estado de animal racional, ao se tornar um verdadeiro homem com alma, que é um conjunto de forças, poderes, faculdades que conferem poderes sobre si mesmo, e sobre toda a natureza. E é no trabalho da segunda e terceira montanhas, onde culminará com o desenvolvimento da sua parte espiritual, até alcançar a integração completa do ser. A primeira montanha é a montanha do nascimento, ou Gênesis. É nesta montanha que faremos a purificação do nosso gene, que está completamente corrompido por todos os ligues sexuais e pela contaminação da energia sexual. É também nesta montanha que aprenderemos a nascer internamente, ou seja, criar os corpos internos utilizando sabiamente a energia sexual na prática do suprassexo. A segunda montanha será a montanha da morte, na qual faremos a eliminação total do ego e de suas próprias causas. A terceira montanha será toda dedicada ao sacrifício pela humanidade. É importante ter em mente que para começar e avançar por cada uma das montanhas, é essencial o trabalho constante e equilibrado com os 3 fatores para a revolução da consciência. Para se alcançar a castidade, a purificação das energias é absolutamente necessária.
Tudo começa com a castidade e para alcançá-la é imprescindível a purificação das águas, a energia criadora sexual. A energia necessita de certo nível de pureza para poder começar a ascender. A energia contaminada sempre tenderá a ser expulsa do nosso corpo, e com ela o nosso fogo. Então devemos começar elaborando nossas próprias energias. Sabemos que o ser humano é uma máquina com 7 centros, 5 inferiores e 2 superiores. Estes 5 centros não utilizam seu correspondente hidrogênio, e esta é a causa do mau funcionamento da máquina humana. Sabemos muito bem que destes 5 centros inferiores, os 4 primeiros roubam energia do quinto, que é o centro sexual. Portanto, ninguém pode chegar à castidade se não organizar primeiro a sua máquina humana, ou seja, fazer com que os 5 centros ou cilindros funcionem corretamente, cada um com sua energia. Desta forma podemos fabricar o hidrogênio 12, que é o do centro sexual. Enquanto não fizermos esse trabalho é perda de tempo, pois a parte sexual estará sempre desequilibrada, assim como os demais centros. O hidrogênio 12 é o do sexo, com o qual o sexo funciona normalmente, e o C12 já é quando a energia sexual é transmutada, por meio da castidade científica, por meio da morte daqueles minúsculos elementos psíquicos, que se manifestam a cada momento em nós, seja luxúria, orgulho, vingança, ódio, ansiedade, etc. Todos esses detalhes são os que roubam e desequilibram a energia sexual, e não permitem que se alcance a castidade, pois cada centro não está funcionando com sua própria energia. Um rouba de um, outro rouba de outro, todos roubam do centro sexual, e por sua vez o centro sexual, para poder funcionar, também rouba energia dos outros centros, e a máquina humana fica totalmente desequilibrada. Isto provoca um cruzamento de hidrogênios que não a equilibra, mas continua a alimentar esses elementos psíquicos, sem esperança de alcançar o caminho da iniciação. Quem quiser equilibrar a sua máquina humana deve começar a eliminar da sua psicologia tantos detalhes do ego quanto possível. Por menor que seja a sua manifestação, devemos pedir à nossa Divina Mãe a sua eliminação. Devemos estar sempre em auto-observação, identificando os defeitos que querem se manifestar através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e do que fazemos e falamos. Isto para alcançar a retidão nessas funções, para que comecemos a poupar a energia dos centros e equilibrar a máquina humana. Assim conseguiremos alcançar verdadeiramente o nosso objetivo, que é iniciar e avançar no caminho iniciático. Quando se começa a trabalhar com a morte dos detalhes, acontecem as mudanças da energia na pessoa. Começamos com o mercúrio preto, depois o branco, o depois para o amarelo e o quarto ao vermelho. Uma pessoa solteira só pode chegar ao amarelo. Precisamos praticar suprassexo com um cônjuge estável para chegar ao mercúrio vermelho. O vermelho já é o fogo sagrado. O fogo sagrado desperta e começa a subir pela medula espinhal. Este é o início do trabalho que temos que fazer. Não há outra forma de iniciar a primeira montanha, ou trabalho esotérico. Podemos procurar onde quisermos, se não começar por aí, o trabalho ainda não começou. Aqui morrem as teorias, somente os fatos farão o discípulo avançar. O processo alquímico que possibilita a cristalização dos corpos existenciais superiores do ser, ocorre em nossa coluna vertebral toda vez que praticamos suprassexo com o cônjuge. No centro sexual devem ser misturados os 3 elementos alquímicos, mercúrio, enxofre e sal. Obtemos estes 3 elementos na prática constante dos 3 fatores para a revolução da consciência. O sal é o pagamento que recebemos pelo trabalho de sacrifício pela humanidade, ou seja, pelos nossos esforços para levar este ensinamento, estas ferramentas aos demais irmãos da humanidade para que também possam despertar sua consciência. O enxofre são todas as essências ou centelhas de consciência que liberamos cada vez que pedimos a eliminação de um defeito psicológico que conseguimos observar e compreender. O mercúrio é a energia sexual que estamos guardando e purificando. Esta energia precisa atingir um nível ideal de pureza para que o fogo sagrado da Kundalini seja aceso em nossa coluna vertebral. Quando já tivermos transformado nosso mercúrio em amarelo, e tivermos um cônjuge estável do sexo oposto com quem praticamos com sucesso o suprassexo, seremos submetidos a uma prova de fogo. Muitas vezes está em uma situação em que a nossa capacidade de controlar a nossa raiva é testada, e se passarmos nesse teste ao praticarmos sexo, a serpente Kundalini despertará, o que é o mesmo que acender o fogo sagrado. O mercúrio se torna vermelho, e ao transmutar essa energia em direção aos nossos centros superiores,
ela se transformará em hidrogênio Si-12, com o qual se cristalizarão os corpos existenciais do ser. A partir desse momento, toda vez que a pessoa praticar o suprassexo, a energia sexual não ascenderá mais pelo Sushumna, mas passará a ascender e condensar-se através do Nadishitra, que é onde são criados os corpos internos. Na primeira vértebra que enchermos de energia receberemos, nos mundos internos, uma espada prateada, que indica que já estamos iniciados na loja branca. Esta será uma pequena espada com cabo branco, que imediatamente deverá ser colocada na cintura, porque toda loja negra virá contra nós para tentar tirá-la de nós. A loja negra lutará para nos fazer cair na fornicação e no adultério, para que percamos essa espada. Esta espada nos dá grande poder para eliminar nossa loja negra interior, que é o nosso ego, porque tal espada representa a nossa força de vontade. E eliminar o nosso ego nos torna cada vez menos vulnerável à loja negra externa, pois só pode nos dominar através dos nossos defeitos psicológicos. Tomar posse dessa pequena espada indicará que já teremos iniciado a escalada da primeira montanha. E para avançar em cada uma dessas etapas ou iniciações dessa primeira montanha, teremos que passar constantemente por certas provações. Entre as provas a que o discípulo é submetido, está primeiro a prova do guardião, onde ele tem que enfrentar a sua própria besta que criou ao longo dos séculos. Segundo, as provas dos 4 elementos, fogo, ar, água e terra. Na devida ordem o estudante é submetido. Estas são repetidas ao estudante muitas vezes, não importando que já tenha passado em tais provas, elas sempre se repetem em outros níveis, pois com estas provas se dá a nota. Após estas provas, seguem-se uma série de provinhas, testando o orgulho, a vaidade, a luxúria, o ódio, etc. Em suma, toda uma série de provas, pois este é um processo longo, estas provas são repetidas continuamente. Esta é uma disciplina contínua que o estudante deve impor-se diariamente, para sair bem em tais provas, que costumam ser muito pequenas e mais difíceis de passar. Sentimentalismos, apegos, bens materiais, família, etc. Temos que nos polir muito, ter entendido a fundo os defeitos psicológicos, para podermos sair bem internamente. Caso contrário, se perde tudo, e aí pode estagnar por tempo relativo até que se corrija. Quando se trabalha com o hidrogênio Si-12, desperta o fogo sagrado, e começa a subir a primeira montanha, que são as iniciações do fogo, onde, de acordo com o trabalho psicológico que está sendo feito, o fogo sobe com maior ou menor rapidez. Então temos que trabalhar equilibradamente com a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade, para que possamos avançar rapidamente, pois esta energia, o fogo sagrado, ascende de acordo com os méritos do coração. O egoísta demora muito mais, 3 vezes mais para fazer acender o fogo, pois é uma pessoa que quer tudo para si, não ensina aos outros. Ou seja, ele não se preocupa com a humanidade. É o principal que o iniciado deve ter em conta. Se quiser salvar-se, deve esforçar-se para ensinar o caminho da salvação. Isso se chama amor. No início do trabalho a espada é muito pequena, e à medida que o fogo sobe, vai alongando-se, até encarnar o íntimo, tornando-se uma espada flamígera, a espada dos poderes mágicos, poderes sobre a natureza. Assim, à medida que sobe vértebra por vértebra, os chakras e as igrejas despertam. O iniciado governa os 4 elementos da natureza à medida que ascende, até atingir a 5ª iniciação dos mistérios maiores e ser qualificado como homem autêntico. Na 5ª iniciação de mistérios maiores é quando o iniciado deverá escolher entre o caminho direto e o caminho da espiral, do Nirvana. O caminho é escolhido de acordo com a revolução da consciência. Se é uma pessoa passiva, escolherá a espiral. O revolucionário escolherá o caminho direto. Aquele que escolhe o caminho da espiral, o do Nirvana, é porque não está interessado na liberação final. O caminho da espiral não é recomendado nem ao pior inimigo, pois dessa forma a liberação nunca é alcançada. Então, o convite é para que os revolucionários reflitam e arrisquem tudo por tudo. O caminho direto traz triunfos, pagamentos que as hierarquias fazem a quem faz o trabalho sobre si mesmo. Através da espiral não há triunfos, nem pagamentos, nem nada. Ao escolher o caminho direto se encarna a tríade, Atman, Buddhi e Manas. Quando se fabrica o corpo causal que é Manas, de fato encarna-se as 2 forças superiores, torna-se um iniciado dos mistérios maiores. Converte-se em mestre dos mistérios maiores, os mistérios do fogo. Não devemos confundir os mistérios do fogo com as iniciações de ouro, que são as da 2ª montanha.
Quando as três forças são encarnadas, o iniciado se torna um mestre. Então tem direito, ao culminar a montanha, a entrar em uma capela redonda, muito bonita, onde poderá fazer uma pausa, meditar, refletir sobre todo o trabalho que acaba de fazer. Isso é meticuloso, adquire muita sabedoria para o mestre manifestar depois, e então, renunciar a essa felicidade e começar a segunda montanha. Quando já possuímos uma alma humana, podemos unir-nos à nossa alma divina, e da união dessas duas almas, a humana e a divina, nascerá o Cristo íntimo. Esta é a celebração do Natal do coração, e poderá iniciar a segunda montanha. Na próxima conferência falaremos detalhadamente sobre o processo da segunda montanha, e o desenvolvimento do Cristo íntimo. Muito obrigado a todos por assistir esta conferência. Lembramos que podem nos enviar quaisquer dúvidas que tenha sobre qualquer um dos temas, que teremos o maior prazer em respondê-las. Até a próxima conferência!